É um desafio, sim, a questão da sustentabilidade. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Então, não importa o modelo, se é público ou se é privado, todas as geografias a gente vê, né, que o custo da saúde ele supera o custo médio da inflação, o próprio crescimento, né, do PIB do país. Algumas razões explicam isso. A longevidade explica isso, né, o envelhecimento da população explica parcialmente isso. A descoberta, né, de novos medicamentos, novas tecnologias que se incorporam, né, à prática. E muitas das vezes as tecnologias, elas, ao contrário de outras indústrias, né, elas não substituem outras, elas agregam, né, e muitas vezes ela tem um custo envolvido. E também o próprio modelo assistencial, né, que por vezes, né, longe de ser, né, uma cadeia produtiva, há muito desperdício. Esse conjunto, né, de questões fazem com que, né, o custo da saúde seja maior do que o custo médio da inflação. Insisto aqui, em todos os lugares, em todas as geografias, né? Agora, pagar mais não significa ter um melhor resultado, né? E acho que o principal case é o case americano, né? Lá se paga uma cifra superior a 20% do PIB americano em gastos de saúde, e quando você olha diversos indicadores como a taxa de, né, mortalidade, de desfecho clínico, de sobrevida, uma série de indicadores, né, os indicadores são muito piores do que outros países que gastam menos, né? Então, a questão toda aqui é como a gente, de fato, faz essa gestão, como faz um desenho de produto que favoreça, né, a moderação do uso, que favoreça, né, o desfecho, que incentive, né, um desfecho de qualidade, que incentive a redução do desperdício. É isso que faz muita diferença. Empresas, e aí indo aqui para o nosso tema, né, empresas que investem na saúde, que são estruturadas, né, que têm uma maturidade, né, usando terceiros, usando equipe própria, atuando de fato na gestão, têm um desempenho melhor do que empresas que não façam. Então, é um trabalho longe de ser fácil, ele é árduo, é uma jornada, na verdade, mas que faz muita diferença. Legal. Acho que o que o Flávio trouxe é muito verdade. Uma das coisas lá atrás, há 10 anos atrás, quando a gente fundou a HealthBeat, né, sendo uma empresa de dados, a gente foi analisar os dados, analisar os artigos que existiam. E na época eu lembro que tinha uma meta-análise de mais de 120 países que fazia uma projeção até 2040 dos custos de saúde. E era muito interessante que, independente da região geográfica, independente da faixa de renda, esses custos eles cresciam exponencialmente e tendiam a ser inviáveis. Então, o inviável na Suíça é uma coisa, o inviável na África subsaariana é outra, mas ia ser inviável. O caminho era aumentar a eficiência. Então, em saúde, a gente tem um desafio que é como é que a gente atende o máximo de pessoas possível, dando uma boa qualidade. A gente não tem escolha de não atender as pessoas. Então, o único caminho é a eficiência, né? E aí, sobre ser inviável ou não, acho que o desafio é enorme. Mas, assim, acho que tem uma vantagem de ser um problema mundial, é que as inovações, a gente tem a humanidade inteira trabalhando para isso. Então, quando a gente menos espera, aparece alguma coisa nova, né? A gente sempre está vendo isso, agora tem as vacinas RNA, tem toda a GLP-1 com a parte de obesidade e diabetes, que também deve trazer bastante diferença para o mercado, como é que se atua em saúde. E acho que um grande ponto, né, quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala das empresas, pegando um pouco do que o Flávio comentou e indo um pouco mais no dado, eu acho que a gente tem que sair de um ciclo só dos casos emergenciais e dos casos graves. Na nossa base de dados, e isso a partir de 3 mil vidas já começa a convergir, 1% da população consome 30% do custo, 3% da população consome 49% do custo, 20% na nossa base consome 79%, então praticamente pareto. Só que o ponto é, obviamente, numa situação dessa, a gente tem que tratar esses casos graves. Se você quiser otimizar, você vai pegar 3% da população, quase 50% do sinistro, você vai estar trabalhando nesse público. Só que se a gente só ficar nisso, o público de baixo, que quase não usa o plano de saúde, daqui a pouco vai estar no topo dessa pirâmide. Então, o que a gente vê é, realmente, quando a empresa começa a investir, assume isso, né? Eu acho que as empresas, por muito tempo, elas delegaram tudo de saúde para o plano de saúde. Tanto que quando se fala saúde hoje em dia, é plano de saúde, né? A gente costuma falar que saúde é mais ampla, plano de saúde é o principal, mas tem outros fatores também.
Então, acho que as empresas que investem há mais tempo, elas de fato o resultado é muito melhor. Na nossa base de dados, nos nossos clientes, no geral, depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente já começa a ver assim, tem clientes que o sinistro evolui mais baixo que o IPCA, por exemplo, né? A gente tem um cliente que a gente trabalha desde 2018, então já tem uma série grande, que o custo deles até 2025 subiu 18,8%, que parece muito, mas o IPCA subiu 44%, né? Então, realmente investindo tem retorno, mas aí não é só investir nesse topo da pirâmide ou só discutindo reajuste, só troca de operadora, é realmente assim, traçar um plano de ação que vai demorar mais de 1 ano e executar esse plano de ação.